Olá, amigos. Hoje o nosso capítulo do livro Jesus no Lar, o capítulo 7, o maior servidor. Presente à reunião familiar, Filipe, em dado instante, perguntou ao Divino Mestre: Senhor, qual é o maior servidor do Pai entre os homens na terra? Jesus refletiu alguns minutos e contou. Grande multidão se congregava em extenso campo, quando aí estacionou o famoso guerreiro carregado de espadas e medalhas, que passou a dar lições de tática militar, concitando os circunstantes ao aprendizado da defesa. O povo começou a fazer exercícios laboriosos, dando saltos e entregando-se a perigosas corridas sem proveito real. Todavia, continuou como dantes, sem rumo e sem júbilo, perdendo muitos jovens nas atividades preparatórias de guerra provável. Logo depois, apareceu na mesma região um grande político, com pesada bagagem de códigos, e dividiu a massa em vários partidos, declarando-se os moços contra os velhos, os lares pobres contra os ricos, os servos contra os mordomos. E não obstante a sementeira de benefícios materiais introduzidos na zona pela competição dos grupos entre si, o político seguiu adiante, deixando escuros espinheiros de ódio, desengano e discórdia entre os seus colaboradores. Depois dele surgiu um filósofo, sobraçando volumosos alfarrábios, e dividiu o povo em variadas escolas de crença que, em breve, propagavam em frutíferas discussões nos círculos de toda a gente. A multidão duvidou de tudo, até mesmo da existência de si própria. A filosofia, sem dúvida, apresentava singulares vantagens, destacando-se a do estímulo ao pensamento, mas as perturbações de que se fazia acompanhar eram das mais lastimáveis, legando o filósofo muitas indagações inúteis aos cérebros menos aptos ao esforço da elevação. Em seguida, compareceu um sacerdote, munido de roupagens e símbolos, que forneceu muitas regras de adoração ao Pai. O povo aprendeu a dobrar os joelhos, a lavar-se e a suplicar a proteção divina em horas certas. Entretanto, todos os problemas fundamentais da comunidade permaneceram sem alteração. No extenso domínio não havia diretrizes ao trabalho, nem ânimo consciente, nem valor, nem alegria. A doença e a morte, a necessidade e a ignorância eram fantasmas de toda a gente. Certo dia, porém, apareceu ali um homem simples. Não trazia armas, nem escrituras, nem discussões e nem imagens, mas pelo sorriso espontâneo revelava um coração cheio de boa vontade, guiando as mãos operosas. Não pregava doutrinas espetacularmente, todavia, nos gestos de bondade pura e constante, rendia culto sincero ao Todo-Poderoso. Começou a evidenciar-se, lavrando uma nesga do campo e adornando-a de flores e frutos preciosos. Conversava com os seus companheiros de luta, aproveitando as horas no ensinamento fraterno e edificante, e transmitia suas experiências a todos os que se propusessem ouvi-lo. Aperfeiçoou a madeira, plantou árvores benfeitoras, construiu casas e instalou uma escola modesta. Em breve, ao redor dele, viçavam a saúde e a paz, a fraternidade e as bênçãos do serviço, a prosperidade e o contentamento de viver. Com o espírito de trabalho e educação que ele difundia, a defesa era boa, a política ajudava, a filosofia era preciosa e o sacerdócio era útil, porque todas as ações no campo permaneciam agora, presididas pelo santo imperativo da execução do dever pessoal no bem de todos. Calou-se o Cristo, mas a assistência reduzida não ousou qualquer indagação. Após contemplar o horizonte longínquo, em largos instantes de pensamento mudo, o mestre terminou. Em verdade, há muitos trabalhadores no mundo que merecem a bênção do céu pelo bem que proporcionam ao corpo e à mente das criaturas. Mas aquele que educa o Espírito Eterno, ensinando e servindo, paira acima de todos.
A lição nos move. Ela começa com a pergunta de Filipe: Senhor, qual é o maior servidor do Pai entre os homens na terra? E Jesus traz 4 homens que representam as posições do mundo: o militar, o filósofo, o político e o religioso. Sem querer diminuir a importância e a contribuição de cada uma dessas funções, Jesus ressalta o quanto de enganos, discórdias, dissidências, confusões, também estes homens, dentro dessas posições, terminaram por ocasionar. E assim o fizeram, porque talvez diferente do homem simples que apareceu um dia ali, não traziam algumas características importantes a todo aquele que é servidor do Cristo. Talvez as características mais importantes, que pairam acima da intelectualidade, que pairam acima dos privilégios da política ou dos privilégios ou conquistas do sacerdócio, que são exatamente, como ele coloca aqui, um coração cheio de boa vontade, guiando mãos operosas. Então, o maior servidor é aquela criatura que vive com o paradigma do serviço, com o bem de todos como a sua meta principal. Então, esse servidor simples, esse homem simples, ele não tinha o conhecimento religioso, talvez, ele não tinha os recursos políticos, ele não tinha a intelectualidade da filosofia, nem as técnicas de guerra, de defesa, militares, mas ele tinha o instrumento mais precioso e que talvez nós precisemos focar no mundo de hoje, um mundo tão dividido por ideias, tão dividido por partidos, tão dividido por filosofias, mas que o convite que Jesus faz seria para que cada um de nós nos transformássemos nesse tipo de servidor, deixando de lado muitas vezes as discussões infrutíferas, rasas, que trazem somente divisão, destruição, e aqui nós não estamos falando de um pensamento crítico importante, porque a sociedade não evolui, não progredimos, não fossem os pensadores, não fossem aqueles que lutam pela justiça, pelas transformações, não é disso que falamos. Mas há em muitas ocasiões momentos em que, em nome do serviço, em nome da propagação de determinadas ideias, nós produzimos muito mais destruição do que construção à nossa volta. Então esse homem simples, ele trazia os ingredientes principais para o servidor do Cristo em qualquer posição: mãos operosas e um coração cheio de boa vontade. E como é que ele altera o cenário onde ele vive? Não é através de aulas, não é através de falas, não é através de uma educação de superfície. Ele muda o ambiente onde ele está através do serviço, através do seu exemplo, através das suas ações, através do cumprimento do seu dever, de novo, tendo sempre em mente o bem da maioria. E nesse ponto, meus amigos, cada um de nós pode ser esse tipo de servidor, onde quer que nós estivermos. Que seja a nossa ação sempre a ação de reconciliação, que seja a nossa ação sempre aquela ação positiva, construtiva, plantando árvores, adornando os ambientes onde nós estamos com pensamentos positivos, com gestos construtivos, prestando atenção àqueles que estão à nossa volta, saindo da absorção natural em torno de nós mesmos e observando os outros e percebendo a cada momento qual a maneira mais útil de nós atuarmos junto da comunidade onde Deus
nos colocou. Então ele prestava atenção, ele conversava com as pessoas, ele aperfeiçoou a madeira, plantou árvores generosas, não é? E devagarinho, então, através de ações positivas, através de ações construtivas, ele vai modificando o ambiente. E esse valor do trabalho, do serviço, da boa vontade, ele vai contagiando, é como se fosse uma onda que vai se espalhando de forma positiva e afetando também aqueles que estão à nossa volta, que se contagiam, como o sorriso é contagioso, como a alegria é contagiosa, não é? E tudo parece então funcionar melhor. Jesus vai completar dizendo: em verdade, há muitos trabalhadores no mundo que merecem a bênção do céu pelo bem que proporcionam ao corpo e à mente das criaturas. Mas aquele que educa o Espírito eterno, ensinando e servindo. Então, o ensinamento, mas levando em conta a nossa essência de espíritos imortais. Ensinar para o hoje, mas ensinar para o amanhã. Ensinar para a vida de hoje, mas ensinar os valores da imortalidade. Vale a pena ser bom, vale a pena ser compassivo, vale a pena ser amoroso, vale a pena doar e doar-se sempre. Nós precisamos de mais desses tipos de trabalhadores. Trabalhadores que foquem naquilo que é verdadeiramente essencial, que nós possamos juntos, formar uma equipe de bons servidores de Jesus. Cada um de nós tem a capacidade, tem o potencial de transformar não somente a nós mesmos, mas ao ambiente, à sociedade, ao lugar. Não precisa ser uma ação enorme, onde nós estivermos. Mantenhamos com fé a boa vontade, mãos operosas, procuremos fazer o bem o máximo possível e nós veremos devagarinho o milagre da transformação de dentro para fora e vamos ver que o bem contagia, o amor contagia e as criaturas, por mais endurecidas que elas sejam, vão sempre responder de forma positiva a esse coração de boa vontade e a estas mãos operosas. Que Jesus abençoe os nossos corações e que Ele abençoe as nossas mãos, que sejamos esses trabalhadores do bem, que silenciemos as dissensões, que o nosso proceder seja sempre construtivo, a favor de um mundo melhor, a favor de uma realidade melhor para todos nós. Muita paz.